Muito bem, manhã da sexta-feira, hoje é dia 31 de outubro, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Vale Feliz o pastor Jefferson Rusch, da ISLB de Feliz, Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Feliz, e o nosso assunto de hoje é o Dia da Reforma, sempre lembrado nos dias 31 de outubro, portanto, no dia de hoje. Pastor Jefferson, muito bom dia, prazer em tê-lo conosco nesta manhã. Bom dia, Serginho. Bom dia, Marcelinho. Hoje o dia é especial, realmente. Lembramos nossa caminhada como igreja no mundo. O legado da confessionalidade luterana é, então, nesse dia 31 de outubro, resgatado, novamente vivido, e nós nos orgulhamos muito de podermos compartilhar isso nas cidades onde a nossa igreja atua. E aqui na nossa região ela é muito presente, vocês acabaram de dizer, tem cidades que têm feriado do 31 de outubro. É um legado que serviu para toda a sociedade, foi uma transição da uma mentalidade de Idade Média para uma mentalidade moderna. E hoje os preceitos da reforma combinam muito com o que a gente pensa na atualidade. É interessante pensar, relembrar e refletir sobre isso. Bom, relembrar é sempre muito importante, o rádio serviço ele tem uma função de passar essa informação. O significado dessa data 31 de outubro relacionado com a reforma, pastor? Foi o ato fundante para desencadear o movimento da reforma protestante do século XVI, que era algo necessário para a igreja da época. Claro, gerou também seus conflitos, acabou resultando no surgimento de uma nova igreja, na Alemanha, então, a igreja evangélica, mas era algo necessário também para a igreja da época, rever seus conceitos e a centralidade do evangelho, da palavra de Deus no cotidiano da fé. Então, o movimento da reforma veio para colocar novamente a igreja perto de Cristo, perto da palavra de Deus e numa situação de humildade. Então, fez com que a própria igreja como um todo, não só a igreja que surgiu do movimento da reforma, mas a igreja como um todo se colocasse de forma mais humilde e entendesse: é preciso considerar que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, não quem comanda as ordens dentro da eclesia, das comunidades. E isso foi algo para ser celebrado, porque hoje nós temos esse entendimento. É Jesus que mantém a igreja, é Jesus o Senhor da igreja, e isso veio a partir do movimento da reforma, esse entendimento, essa redescoberta do evangelho, da palavra de Deus e de Cristo como Senhor. E o precursor desse processo, pastor? Então, Lutero, dali vem o nome também, uma parte do nome da nossa igreja, Martim Lutero, foi naquele tempo, naquele momento, início do século XVI, o motivador desse movimento de renovação. Embora ele não tenha sido o único, então todos os méritos para Lutero também não confere. Ele foi a pessoa certa no momento certo. Outros já tinham tentado fazer reformas com o mesmo pensamento antes, mas isso não estava no tempo exato, não estava na hora certa. E essas pessoas foram reprimidas, até mortas, né, por causa dos seus pensamentos reformatórios. Lutero, ele viveu e teve esse intuito no momento correto, no momento exato. E já que a gente está na rádio agora, isso também tem muito a ver com o surgimento da imprensa, das divulgações do pensamento. Então, Lutero foi sim o precursor, porque o pensamento dele pôde ser difundido. Então, com o surgimento da empresa, Lutero, que era então um monge, um professor, ele estudou, ele já era professor em Wittenberg, doutor em teologia. Os seus pensamentos de mudanças foram escritos em pequenos papeizinhos e impressos na imprensa local, que era prensar mesmo, se fazia um molde, se prensava o que se queria divulgar, e isso ajudou muito. Então Lutero foi o precursor, sim, porque ele conseguiu difundir seus pensamentos de uma maneira mais eficaz.
e acabou então sendo o grande personagem do movimento da Reforma Protestante do século XVI. Mas junto com ele, outros grandes pensadores também colaboraram. Inclusive, em outros países, outras pessoas puxaram a frente desse movimento. Então, se espelhando no que aconteceu na Alemanha. Mas Lutero, para nós, é muito importante. E o pensamento dele, não só reformatório, quanto a vivência de fé, mas também ele tinha ideias muito boas para serem aplicadas hoje ainda no que se refere à nossa vivência social, na sociedade. Uma das coisas que Lutero falava muito e defendia muito é que a gente deveria ser ético. Olha só, ele falava de ética e ele pregava sobre ética, e mais atual do que isso hoje, né? A gente precisa de novo ter ética, não só como a gente diz ética médica em algumas profissões, não. Todos nós deveríamos ser éticos e esperar ética também dos nossos governantes, que às vezes a gente nem espera deles isso, a gente pensa que é assim mesmo. Não, ética é algo para a sociedade como um todo. Lutero já pregava isso, é muito atual. Ele pregava cultura, música, a importância das artes também. Ele pregava sobre educação, sobre direito de todo mundo compreender como caminha a sociedade e ser educado, meninos, meninas. São inúmeros pensamentos que ele tinha além da igreja. Isso fez também com que a sua palavra fosse ainda guardada. E hoje ele é muito lembrado. No dia 31 de outubro, assim diz, então, Lutero teria afixado na porta da igreja onde ele pregava 95 teses, argumentos contra a venda de indulgências, que era uma prática que a igreja tinha na época para arrecadar recursos. Era vender, na verdade, indultos para a salvação. É muito complicado falar isso e era algo que realmente revoltava as pessoas e estava errado mesmo. Mas era uma forma da igreja arrecadar recursos para a construção da Basílica de São Pedro, que era uma obra da igreja lá em Roma. Então, eles vendiam cartinhas que te davam a certeza de que você teria o perdão de Deus no futuro, inclusive depois da morte. A gente diz hoje cartas que vendiam a salvação. E Lutero foi muito contrário a isso. Escreveu 95 argumentos dizendo isso não é possível. A salvação é por graça de Deus. Isso é bem dentro da igreja, né? E ele fixou essas 95 teses na porta da igreja onde ele era pregador. E assim, nos vídeos tem ele pregando, né? Isso é questionável se foi assim, mas foi um ato revolucionário. E a partir dali ele foi chamado para dar explicações e o movimento da reforma foi se desencadeando. Isso aconteceu no dia 31 de outubro, por isso lembrado nesse dia, então. E na Feliz, embora não seja feriado, esse dia será lembrado de forma bem típica, né? Já é uma tradição na cidade o que acontece durante o dia e depois à noite teremos o culto também, né? Sim. E é interessante lembrarmos que isso iniciou quando nós completamos 500 anos da reforma. Isso foi em 2017. Parece que foi ontem. Mas lá se vão, então, 8 anos que a gente faz a parada da reforma. E eu lembro ainda em 2017, que eu era recém-chegado aqui, da rádio, fazendo a cobertura da primeira parada da reforma que aconteceu ali no trevo de acesso ao centro da cidade. E a gente levou faixas, 500 anos da nossa igreja, 500 anos desse evento do 31 de outubro, 500 anos da reforma. Distribuímos mudinhas de chás para as pessoas que passavam de carro. Por isso o nome foi Parada da Reforma. As pessoas logo de manhã pararem um pouquinho para lembrarem que era 31 de outubro e fazia 500 anos que a nossa igreja atuava no mundo. E ainda hoje tem pessoas que dizem, eu ainda tenho uma mudinha desse chá ou um filhote dessa mudinha que foi replantando. Mais tarde a Parada da Reforma foi mudando, porque era uma proposta só para os 500 anos da reforma, mas foi abraçado pelas senhoras, pela Oase da Feliz. E elas disseram, vamos continuar fazendo, vamos pensar algo diferente para entregar. E daí chegamos nas bolachas, e isso casou muito bem com a Oase, né, com as senhoras. Bolachas pintadinhas, já lembra também um pouquinho o Natal. E a partir desse momento se tornou uma tradição.
e todo ano a gente vem fazendo a parada da reforma. Hoje as mulheres não ficam mais lá no trevo de acesso, elas passam pelo centro da cidade distribuindo as bolachas no comércio, para quem está na rua. E as pessoas já esperam. E, de novo a bolachinha da reforma, colocam um dizer para também mostrar que isso é uma comemoração. Então, hoje nós teremos novamente, depois que sair aqui da rádio, nós teremos a parada da reforma. E em 2024, no ano passado, a gente comemorou também os 200 anos de presença luterana no Brasil. Então, foram 500 anos em 2027 de presença luterana no mundo. Em 2024, 500 anos de presença luterana no Brasil. Então, a parada da reforma também foi significativa naquele momento e nós vamos continuar fazendo. Daqui a pouco a gente vai estar em 520, 530 anos da parada ainda. Pastor, que legal, né? Essa comemoração, essa história, esses esclarecimentos, essas informações a respeito desse assunto. E tem culto programado também para hoje, não é, pastor? Sim, nós temos todo o dia 31 de outubro o culto da reforma, que é uma atividade paroquial, é um momento importante e nossa cidade não tem feriado no dia 31 de outubro, mas nós lembramos desse momento com bastante afinco e sexta-feira não é um dia normal de culto para nós, mas nesse dia a gente faz questão de celebrar a Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo para o perdão dos pecados, que é uma pregação muito forte da confessionalidade luterana. Teremos também no culto a presença do nosso coral evangélico, que a gente já citou, mas vale relembrar, um coral foi fundado no ano de 1898. No dia 3 de abril de 1898 foi fundado o nosso coral, como herança da reforma, porque era também algo que Martim Lutero pregava e dizia que precisava ter cantos dentro da igreja, e o canto coral é uma herança da reforma. Vai ter a presença também do nosso coral e vamos trabalhar sobre o tema somente Cristo, porque assim está escrito na Sagrada Escritura, no livro de Atos, capítulo 4, não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, só Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então essa centralidade de Cristo que toda a igreja deveria ter, não ser uma igreja centrada no seu clero, com pessoas, não ser uma igreja centrada nos seus ministros, pastores, como pessoas que são exemplo de fé ou que são seguidas, mas sim Jesus Cristo ser o nosso exemplo. Ele, seguirmos a Ele. Então hoje vamos trabalhar sobre isso. E a partir de que horas então acontece o culto, pastor? 7 horas. Nosso culto às 7 horas da noite. E outras paróquias aqui da região também estão no mesmo clima de comemoração do dia 31 da Reforma, do dia da Reforma. Sim, e imagino que em outras cidades onde é feriado, isso é ainda mais possível de se falar, de se dizer, olha, é feriado porque é o dia 31 de outubro, né? Como vocês lembraram, aqui a cidade vizinha, Linha Nova, então ali a gente pode se orgulhar e dizer, olha, é um feriado evangélico, mas todas as paróquias têm suas atividades. É um dia que o pastor não pode ficar doente, porque não tem quem colocar no seu lugar, porque está todo mundo bastante ocupado e fazendo suas atividades de reforma. Muito agradável a conversa com o pastor Jefferson Rusch, da ISLB de Feliz, Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Feliz, sobre o dia da Reforma, sempre lembrado neste dia, no dia 31 de outubro, hoje, portanto, com muitas atividades da igreja na nossa região. Pastor, muito obrigado pela atenção com a Rádio Vale Feliz, parabéns pelo seu trabalho extensivo a todos que lhe ajudam e que tenhamos então um belo dia de comemoração no dia de hoje. Eu encerro fazendo um convite e também instigando nossos ouvintes da Rádio Vale Feliz, porque como o Serginho disse, a gente chega bem longe, né? Em lugares que talvez cidades que nem tem a nossa igreja, que procurem conhecer a nossa proposta, a nossa confessionalidade. Nós temos um site www.luterano.com.br e esse site tem nossa proposta, tem nosso legado. Eu me deparo constantemente com pessoas que
tem um primeiro momento na nossa igreja, num culto, por causa de um batizado, por causa de um casamento, e acabam por conhecer a nossa forma de celebrar, a nossa confessionalidade, e ficam espantados, que não imaginavam que era assim, que não podiam imaginar por causa do nosso nome na igreja evangélica. Então também remete a outras formas de viver a fé. Mas eu digo que talvez, se você está escutando a rádio agora e te deu curiosidade, vai lá, digita pelo menos luterano no Google, procura, e você vai ver que nós temos uma proposta excelente de vivência de fé e vale a pena conhecer. E se você está aqui na Feliz, e hoje é sexta-feira à noite, já está em casa, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para o nosso culto da Reforma. Não é um culto só para os luteranos, para os evangélicos aqui da cidade, é um culto para pensarmos o que aconteceu com a igreja nessa última metade de milênio e toda a mudança que aconteceu também pro bem da cristandade. Então venha participar conosco no culto hoje às 19 horas, um culto especial, e você que está escutando o nosso programa é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vem conhecer a nossa igreja, você também vai gostar bastante. Pastor, muito obrigado, parabéns mais uma vez e sucesso nos projetos.